A continuação do conteúdo de Química aborda o assunto deslocamento de equilíbrios químicos. Nós vimos que nos equilíbrios químicos nós temos uma reação reversível e que a velocidade direta é igual à velocidade inversa. Macroscopicamente no equilíbrio a gente acha que não está acontecendo nada, porém, microscopicamente é possível visualizar que existem modificações ainda ocorrendo na reação. Hoje, iremos efetuar os exercícios de sua apostila, mais especificamente no capítulo de número 15. E esta sequência de exercícios ela começa com uma questão da página de número 9, que diz o seguinte: nas condições ambientes é exemplo de sistema em estado de equilíbrio. Bom, para que exista equilíbrio, existem algumas situações que eu gostaria de lembrar para você. Vamos imaginar aqui um equilíbrio de reação AB, originando A mais B originando AB. Vou chamar de V1 a velocidade direta, vou chamar de V2 a velocidade inversa. O que acontece durante essa situação? Primeira coisa, velocidade 1 vai ser igual à velocidade 2. Segundo aspecto, as concentrações elas vão permanecer constantes. As concentrações elas vão permanecer constantes. E o terceiro aspecto, quando a gente trabalha com equilíbrio, é que o sistema deve ser fechado. Por que o sistema deve ser fechado? Porque senão você vai ter troca, por exemplo, de energia e matéria com o meio. Então, nas condições aqui, a letra A diz assim: uma xícara de café bem quente. A xícara de café bem quente não seria exemplo de sistema fechado, por quê? Porque a xícara de café vai ter contato direto com o meio, então isso aqui não serviria. Uma garrafa de água mineral gasosa fechada. Garrafa de água mineral fechada é um exemplo de sistema de estado em equilíbrio? Sim. Na questão de número 1, nós teríamos como resposta a letra B. Garrafa de água mineral gasosa fechada. Pode-se afirmar também que quando a gente tem equilíbrio químico, a gente precisa lembrar das possibilidades de quê? De velocidade direta e inversa. Na questão de número 2, ele trata do mesmo assunto, de uma abordagem um pouco diferente no tocante à pergunta, mas o raciocínio é o mesmo. Vamos pensar aqui. Isso aqui, gás nitrogênio, reagindo com gás hidrogênio. Isso aqui já te deu a equação balanceada, tá vendo? Formando quem? O que é NH3? NH3 é amônia. Essa reação é a reação de formação da amônia. Gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio mais gás amônia. Normalmente a gente recebe assim, ó, não balanceada. E aí, para eu fazer o balanceamento, eu tenho que deixar a quantidade de elementos de um lado igual a quantidade de elementos do outro. Então, nesta reação, o que é que a gente vai ter aqui? Vamos relembrar o que é que eu comentei com você, que a gente precisava? Primeira coisa, a velocidade 1 tem que ser igual à velocidade 2. Segundo, o que é que a gente tem que lembrar? As concentrações permanecem constantes. Elas vão ficar iguais, elas não vão mudar. Quando eu digo igual, é constante. Não é que fica igual reagente produto, não. E a terceira situação que a gente não pode esquecer é que o sistema tem que ser um sistema fechado. Se assemelha à questão de número 1. Então vamos pensar aqui. Letra A. A concentração de N2 é igual à concentração de H2. Observe quantos mols você tem aqui. Você tem 1 mol. E aqui você tem quantos? Você tem 3. E aqui nos produtos você tem 2. Ninguém tem quantidade de participantes igual. Tudo diferente. 1 mol de N2, 3 mols de H2, 2 mols de amônia. Então isso aqui está errado. Letra B. A concentração da amônia é constante. A concentração dos participantes nesta reação constante. Então, essa aqui seria certa. Vamos ver as outras, porque não estão certas? Por que a letra C não está certa? Ele está dizendo que a concentração de N2 é igual de amônia. Não, aqui eu tenho 1 e 2 mols. Na letra D ele está dizendo que V2 é maior do que V1 e na letra E que V1 é maior do que V2. Nós já vimos que as velocidades serão o quê? Iguais. Portanto, a questão de número 2 também vai ser a letra B de bola. Na questão de número 3, ele traz para nós aqui o cálculo da constante de equilíbrio. Eu gostaria de lembrar para vocês aqui 2 aspectos. Como é que calcula a constante das pressões e como é que calcula a velocidade da reação. Eu vou fazer aqui no lado, para você lembrar comigo qual é o procedimento. Antes de fazermos, eu vou relembrar com você.
Supondo que eu tenha a reação A mais B, originando C mais D. Todo mundo aqui no estado gasoso, tá bom? Por que você está citando o estado físico? Porque ele é fundamental na resolução. Se você, por exemplo, tiver um dos componentes ali no estado sólido, ele não vai participar. Como é que a gente faz para calcular a velocidade da reação e como é que a gente faz para achar a constante de equilíbrio? Constante de equilíbrio, você vai pegar a concentração dos produtos e dividi-la pela concentração dos reagentes. Os coeficientes se transformam em expoentes de potências. Como assim, Vanks? Vai lá nos produtos. O do lado esquerdo é reagente, do lado direito é produto. Essa aqui é uma reação reversível. Então vamos lá. Ficaríamos com concentração de C elevado ao seu coeficiente vezes concentração de D elevado ao seu coeficiente. Dividido por quem? Concentração de A elevado ao seu expoente vezes concentração de D elevado ao seu expoente. É assim que você faz o cálculo do K. Quando você vai calcular a velocidade, você faz K vezes os reagentes. Ficaria assim, ó. A elevado ao quadrado, ao expoente A, vezes B elevado ao expoente B. Pergunta: Vanks, por que é que eu não uso os produtos? Amigos, no início de uma reação eu não tenho produto. No início de reação só tem um reagente. Quem define a velocidade é a parte dos reagentes. Bom, visto isso, lembrando contigo como é que é o procedimento, a gente já vai direto para a resolução. Diz assim, ó, dada a reação x2 mais 3y2 originando 2xy3, verificou-se que no equilíbrio ocorreu a 1000 graus Celsius, que as concentrações em mol por litro são concentração de x2 0,20, de y2 0,20, de y3 0,60. Qual a constante de equilíbrio da reação? Bom, vou fazer o seguinte, K vai ser igual a quem? Você vai pegar produto e dividir por reagente. Vai ficar assim, ó, concentração de x, y3, fecha esse colchete que representa a concentração e eleve ao quadrado. Sobre concentração de x2, não tem expoente, vezes concentração de y2. Esse aqui tem expoente. Qual, Vanks? 3. Aqui deixou de ser química, passou a ser matemática básica. Concentração de xy3 é 0,6 ao quadrado. Concentração de x2 é 0,2. Concentração de y2 também é 0,2, só que isso aqui está elevado à terceira. Então, como é que vai ficar isso aqui, moçada? Como é que a gente vai ficar aqui? 0,6 vezes 0,6, você vê 6,36. Sobre 0,2. Vanks, como é que fica 0,2 ao cubo? É o 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vai ficar 0,008. O valor do meu KC vai ser 0,36 dividido por quem? 2 vezes 8, 16. 0,0016. Quando eu dividir 0,36, vamos ver aqui quanto vai dar. Quando eu dividir 0,36 por 0,0016, eu vou encontrar 225. 225. A minha resposta na questão número 3 seria a letra D. Tá? Lá na questão de número 4, ele não traz cálculo de KC, ele traz cálculo de velocidade para depois pedir KC e KP. Bom, o que a gente vai ter que fazer? Analisar o gráfico. Vamos dar uma olhadinha no gráfico antes de começar a fazer qualquer coisa. A gente começa com a concentração de ar valendo quanto? 1 mol. Passado 4 minutos, tu tem quanto? Tu tem 0,4. Tá vendo aí? Pois é. Ele diz assim, em um recipiente de 1 litro foi adicionado 1 mol de uma substância gasosa A, que imediatamente passou a sofrer uma reação de decomposição. As concentrações molares de A foram medidas em diversos momentos e verificou-se que a partir do 10º minuto a sua concentração se tornava constante. Conforme os dados no gráfico a seguir, a decomposição de A ocorre segundo a equação 2A, originando B mais C. Determine a velocidade média de decomposição de A durante os 4 primeiros minutos. Bom, para eu fazer a velocidade média, é o mesmo raciocínio lá da física, né? Lá na física a gente faz velocidade média pegando a variação de espaço, né? Aqui, na química, a gente faz a variação de mols. Então, vai fazer assim, ó, delta, concentração de A, dividido por quem? Por delta T.
velocidade média vai ser igual. Ele pediu para que a gente fizesse durante os 4 primeiros minutos, eu já deixei destacado aqui no gráfico, tá vendo? Ó? Qual vai ser a nossa concentração? Você tinha 1, e você ficou com 0,4. Então, vai ficar assim, ó, 1 menos 0,4. Vanks, quanto tempo? Bom, o tempo que ele te deu, muito fácil, é só olhar no gráfico, já tinha escrito, não precisava nem olhar no gráfico que ele te deu, né? 4. Então vai ficar 0,6 dividido por 4. Quando eu divido 0,6 por 4, eu encontro 0,15. Minha velocidade média é 0,15. 0,15 o quê? Mol por minuto. Desculpe, mol por litro. O que é que a gente tem mais aqui? O que é que a gente pode fazer mais no tocante à resolução desse exercício? Na letra B, o que é que ele pede? Aqui deu 0,15. Vamos ver a letra B. A letra B do exercício, ele diz, calcule a constante de equilíbrio Kc e a constante de equilíbrio Kp. O espaço aqui vai ser um pouco reduzido, mas a gente vai fazer do mesmo jeito. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever como calcular o Kc e escrever como calcular o Kp na sequência. Então, o que você vai fazer aqui? Para a gente poder calcular o valor da nossa constante, nós iremos trabalhar com a reação original. Quem é a reação original que nós temos aqui? Quem é que é a nossa reação? 2A mais B é originando B mais C. Você vai fazer o quê? Começa por quem? Produto e divide por quem? Por reagente. Fica assim, ó. Concentração de B vezes concentração de C dividido por concentração de A ao quadrado. Beleza? Você faz dividindo assim. Bom, quando você transforma estas reações, você encontra 0,4 para o B e 0,4 para o C, porque isso aqui está mostrando para você o que é que foi formado. Raciocine comigo. Se você formou 0,4 mols de B, formou 0,4 mols de C, aí já foi 0,8. Você não começou com 1, então a concentração do A vai ficar quanto? 0,2. Eu formei 0,4. Bom, se já tem formado 0,4 de B, 0,4 de C, 0,4 com 0,4 dá 0,8. Para 1 fica 0,2. Então é o que resta dos reagentes quando você formar um B e um C. Então como é que ficaria isso aqui? A nossa concentração seria 0,4 vezes 0,4 dividido por quem? Por 0,2. Só que 0,2 ao quadrado. Meu K vai ser igual a quanto? 0,16 dividido 2 ao quadrado dá 4. Então aqui vai ficar 0,04. O meu valor de K vai ser quanto? K igual a 4. Essa seria a nossa resposta da questão de número 4, letra B. Lá na questão de número 5, ele diz assim, o equilíbrio químico gasoso é identificado pela equação AB, originando A mais B. Verificou-se a 25 graus Celsius que, iniciando-se o processo com pressão de AB a 5 atm, o equilíbrio foi alcançado quando a pressão estabilizou em 6. Nesse momento, foram observados 1, 2,5 e 2,5 atm para as pressões de AB, A e B. Então, ele está dando tudo para nós aqui. Ele pede para você calcular o Kc e o Kp. Bom, vamos lá. Aqui todo mundo é estado gasoso, então é o seguinte, quando a gente está trabalhando com todos os estados gasosos, no estado gasoso a gente tem o Kp. O Kc é para gases e líquidos, então como é que eu faço aqui? Você pode calcular um e depois calcular o outro. Você pode fazer assim, ó, Kp igual. Como é que a gente vai fazer esse tal de Kp, Vanks? Bom, o que eu vou fazer primeiro é pegar a concentração dos produtos, quais são elas? A e B, concentração de A, vezes concentração de B, e vou dividi-la por quem? Pela concentração dos reagentes. Então, veja o que vai acontecer. Meu Kp vai ser igual. Quais são os valores que foram dados aqui? 1, 2,5, 2,5. Tem algum expoente para a gente utilizar? Você tem algum expoente aí? Não. Então, vai ficar 2,5 vezes 2,5 dividido por quem? Quanto que vale o AB? 1. 25 vezes 25 dá 625. Duas casas decimais, ó, 5, 5, vai dar, puxa duas casas aqui da vírgula para a esquerda. O valor do Kp é 6,25. Acabou? Acabou. Primeira parte, sim. Vanks, está faltando o Kc. Como é que a gente vai fazer? Existe uma relação matemática, Vanks, que envolve os dois, né? Tem. Como é que a gente faz? A gente faz assim, ó, Kp igual a Kc, que multiplica R vezes T delta N. Essa relação envolvendo as constantes das pressões parciais Kp e Kc, lembrando que a gente não utiliza, sob hipótese algum, estado sólido. Bom,
O que você vai fazer aqui? Bom, você vai substituir. Você vai procurar o KC, não é? Então você vai ter que substituir. Quanto foi o KP que você achou? Achou 6,25 igual a KC vezes. Vanks, quanto é que vale o R? O valor do R é uma constante, ele vale 0,082. Eu teria até verificar no texto se não foi dado, senão já estou passando aqui para você. É 0,082 vezes. Esse T é a temperatura. A temperatura é dada em Kelvin. A temperatura Kelvin, lá da física, vamos lembrar lá da física? Temperatura Kelvin é grau Celsius somado com 273. Temperatura Kelvin é a Celsius mais 273. Como você tem 25, quando você somar com 273, a temperatura que tu vai trabalhar é 298 Kelvin. Então, 298. Vanks, esse ΔN, como é que você faz o ΔN? O ΔN é o número de mols dos produtos menos o número de mols dos reagentes. Número de mol do produto menos o número de mol de reagente. Lá no produto você tem quantos mols? Produto, temos 1, 2. Os reagentes você tem quantos? Só tem 1. Então, meu ΔN vai ser quanto? 2 menos 1. Então, meu ΔN é igual a 1. Verifique que a gente foi só substituindo para achar os valores que precisava. Temperatura, ΔN, o valor do R é 0,082. Então, aqui vai ficar elevado a 1. 6,25 vai ser igual a KC vezes. Eu vou fazer aqui ponto 0,0082. Quanto é que vai dar isso aí, tá? Vou ficar com ponto 0,82. Que multiplica 298. Isso aqui vai me dar 24,43. 24,43 é o valor que eu vou ter aqui. 24,43. Trabalhando com duas casas. Vou jogar esse 24,43 dividindo. E vou achar o meu KC. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Vai ficar 6,25 dividido por 24,43. Isso aqui vai te dar aproximadamente 0,25. Estas seriam as nossas duas respostas. O valor do KC